vai ser praticamente prática a aula todinha. Então, antes, pro pessoal que boiou, antes de começar, vocês têm alguma dúvida? Ou quais as dúvidas que vocês têm sobre a prática de Git que vocês tentaram fazer em casa? Aquela prática que a gente fez semana passada, criar o repositório. Tá, então... Que claro. Tá, então, vamos lembrar o que foi que a gente fez, só para a gente continuar a partir daí. Todo mundo tem um repositório, que é um repositório remoto. Como é que eu risco que está dando ruim? Pronto. A partir desse repositório remoto, vocês conseguiram criar uma máquina lá do CodeSpace. Aqui é o teu repositório local, lá na tua máquina do CodeSpace. CodeSpace. Quando você terminar de fazer a prática, no dia que você estiver estudando, você manda os teus dados de volta para o repositório remoto através de um comando de push. Quando vocês quiserem continuar na máquina local, quando vocês instalaram lá no notebook de vocês, antes de fazer qualquer coisa, antes de começar o código aqui, você entra no repositório e faz um comando de pull, porque aí você busca o que você mandou no repositório remoto para cá. Se você não fizer o pull antes de começar a trabalhar, na hora que você tentar fazer o push, você vai ter conflito e aí você vai ter que resolver o conflito como a gente mostrou. Terminou a atividade, você faz um push. Então não esqueça de fazer o push toda vez que terminar e o pull antes de começar a prática. Então, dito isso, o nosso testezinho do Git é amanhã, sobre esses comandos, essas ideias, o que cada coisa faz. Só vou cobrar mesmo o que foi visto na aula. E aí a gente vai continuar da atividade da toalha que nós fizemos ontem, não foi isso? Não, ontem não. Semana passada. Tá, deixa eu abrir aqui. É code. Então, hoje vai ser só prática mesmo, para a gente treinar as ideias e começar a entender o que são os testes. Então, hoje a gente vai fazer um monte de teste. Light. Vou baixar aqui a atividade da toalha. Atividade da toalha, que está no primeiras classes toalha. Eu não tenho ela aqui, o que nós fizemos semana passada, mas é bom que vocês constroem junto comigo. Então, foi que nós vimos. A gente tem uma classe. Nossa classe se chama toalha. Vocês podem partir do código que vocês já tinham, tá? A gente tem um método que é responsável pela construção da classe. Como é o nome do método? Init. O self representa o objeto que eu estou manipulando. No caso aqui, eu vou passar a cor, que é um string, e o tamanho, que também é um string, tá? O construtor, ele não retorna nada. O que ele vai fazer é montar o objeto manipulado, que no caso a gente deu para ele o nome de self. Então eu vou criar um atributo, criar uma property color, e dentro dele eu vou salvar essa cor. Vou criar um property size, e dentro desse size eu vou salvar o size. E como eu também quero um atributo de umidade, eu vou inicializar isso aqui com 0. Aqui eu estou fazendo inicialização implícita. Mas eu poderia dizer que esse cara é um string
esse daqui é um string e esse daqui é um inteiro. Tudo isso daqui tanto tem tipo quanto tem inicialização. Se eu fizer isso, eu não estou inicializando. Cadê? A inicialização só ocorre quando eu coloco o valor. Então, se eu disser que ele vai ser um inteiro, mas nunca der um inteiro para ele, ele vai ser uma variável sem um valor. Uma variável vazia que não serve para nada. Tá. Segundo método que nós vimos foi o outro método chamado str. Para que serve o str? Para transformar o meu objeto em texto. O str ele não tem parâmetro e ele sempre retorna um string. Tá? Isso daqui não é uma obrigação você explicitar, mas eu estou explicitando. Aqui eu posso retornar, não é um print, porque se eu fizer um print eu não devolvo para quem pediu, e aqui eu vou retornar o texto que eu quiser. Isso define um string de formatação, e eu vou dizer que a minha color é self.color, que o meu size é self.size e o meu wetness é self.wetness. Tá aqui o meu toString. A gente chegou a fazer métodos aqui dentro ou não? Outros métodos para secar, para pegar o máximo de umidade, ou a gente não chegou nisso? Não chegamos nisso, né? Tá. Então, com o que nós temos, a gente já pode criar toalhas. Então, eu crio uma toalhinha assim, towel blue p. Eu criei uma toalha, mas se eu não salvar a toalha numa variável, eu não consigo manipular a minha toalha. Então, para isso é que a gente cria uma variável. Observe, isso daqui é a letra maiúscula, é o nome da classe, e esse daqui é a letra minúscula, é um nome de variável qualquer. Poderia ser minha toalha, a toalha do Marcos, a toalha do Henrique, Henrico, tá? Então, isso daqui é o nome da variável. Eu posso explicitar o tipo da variável, a variável toalha é capaz de armazenar, referenciar uma toalha, e depois disso, eu posso manipular a toalha. Se eu desempacotar a toalha, o que é que tem dentro dela? Ela tem uma umidade, ela tem um tamanho, ela tem uma cor, e ela tem esse monte de métodos aqui, que eles já vêm por padrão, porque ele é um objeto. Então, mesmo que eu não tenha sobrescrito ou escrito esses métodos, já existem métodos, por exemplo, para calcular o hash desse objeto, ou verificar se ele é igual ao outro, e etc. O que eu fiz foi sobrescrever esses dois que são mais importantes para para nós agora. Como é que a gente chama o método init? Só lembrando, ele é o... Boa. Qual é o nome que a gente dá para as variáveis que definem o estado? Atributos. E esse daqui é o equivalente ao toString. Ok. Então, como eu só tenho os atributos, eu posso dar um color. Vamos lá. Vamos entender o que é o self. Deixa eu criar aqui duas toalhas. Eu vou aqui chamar toalha 1 e toalha 2. Eu vou criar uma toalha vermelha, G, e uma toalha 2. Aqui dentro é o modelo para todas as toalhas. Esse self é o objeto manipulado. Aqui embaixo a gente não usa self. O self é uma coisa exclusiva para dentro da classe. Quando eu estiver manipulando a toalha 1, o self vai ser a toalha 1. Quando eu estiver manipulando a toalha 2, o self vai ser a toalha 2. Então aqui eu uso as variáveis, o nome das variáveis, e aqui eu uso o self, que é o objeto que eu estou manipulando. Atenção, existem algumas linguagens que elas fazem essa mistura entre o que é um parâmetro e o que é o objeto. Meu Deus, tem uma bem legal, não é Crystal,
esqueci agora, que a gente poderia inclusive alternar a forma como a gente usa os métodos. Por exemplo, vou criar um método aqui. Vou criar um método onde a responsabilidade da toalha secar algo. A toalha vai fazer isso. A toalha vai secar uma certa quantidade de água. Seria como se eu dissesse, eu quero aumentar a umidade da toalha. Eu quero colocar mais água dentro dessa toalha. Então a minha toalha vai estar secando alguma coisa que está molhada. Então essa toalha que está secando algo que está molhado vai tentar absorver uma certa quantidade de água. Esse método não retorna nada. Ele altera o estado da toalha. Ele não retorna nada. Ele vai tentar jogar essa quantidade de água que a toalha está tentando secar para dentro da toalha. Self.wetness mais amount. Ok? Então, o método dry é um método da toalha. Eu poderia dizer que eu quero que a toalha 1 tente secar o meu cabelo. O meu cabelo tem 5 unidades de água, porque é um cabelo pequenininho. Então, se eu mandar imprimir a toalha depois disso, aqui é para ter que tem 0 de umidade, aqui é para ter que tem 5 de umidade. Eu rodei isso daqui, o que é blue? Ah, tá, eu estou imprimindo a cor, eu não estou imprimindo a toalha, né? Blue. Ok, tinha 0 de umidade, agora tem 5 de umidade, tá? Então, vamos lá. Onde é que entra o self? No Python, isso daqui é um parâmetro explícito para dizer que é o objeto manipulado. Quando você está lá em Java, C++, JavaScript, TypeScript, esse cara aqui não existe. Ele é tido internamente como uma palavra-chave. Então, em outras linguagens, ele teria essa cara aqui. O this é a palavra reservada para definir o objeto manipulado. É o this. É esse cara que está sendo manipulado. Só que o Python trata isso como um parâmetro. Então, ele meio que faz essa acomodação aqui. Ó. Ao invés de eu chamar use a toalha 1 para secar 5 unidades, tá vendo? Toalha 1 seria o primeiro parâmetro, é o objeto que eu estou manipulando. Eu estou mandando a toalha 1 secar 5 unidades. Ok, a toalha 1 vai secar 5 unidades. A gente escreve ao contrário. Toalha 1 vai secar 5 unidades. E aí o que eu estava dizendo é que existem linguagens que aceitam inclusive os dois formatos. Tanto funciona assim, quanto funciona orientado a objeto. Tanto funciona pensando procedural, quanto pensando orientado a objeto. Tá? Depois eu mostro o exemplo de umas. Então vamos aqui. O que é que eu tenho? Todo mundo junto? Tô bem slow motion aqui, para ninguém se perder e tirar tudo que possa ser de conhecimento faltante, tá? Tô em câmera lenta. Ok, bora deixar a nossa toalha um pouco mais divertida. E aí depois eu dou uns 10 minutinhos para vocês testarem o código. Vou mandar o código para vocês e aí vocês vão poder ficar mexendo, mudando, testando. Então bora fazer aqui uma recapitulação de FUP. Uma toalha menor absorve menos água que a toalha maior, sim ou não? Sim. Então eu poderia perguntar o quanto de água essa toalha suporta. A atividade diz que toalha P suporta 10, se self.size é igual a P, retorna 10, se for M, retorna 20, e se for G, é 30. Ok. Se eu botar o mouse aqui e perguntar o que é que esse método retorna, olha o que é que ele vai dizer para mim. Esse método, ele é da classe toalha
e ele retorna 10, 20, 30 ou o quê? Nada. Por que ele também pode retornar nada? Se não for PM ou G, ele cai no limbo aqui, né? O código chega bem aqui embaixo, não tem retorno, e quando não tem retorno, ele entende que é nada. Por isso que é legal, quando teus métodos têm um retorno, você explicitar o retorno, porque ele vai dizer, ei, existe um caminho, ó, se você diz que ele tem que retornar um inteiro, então você deve retornar o inteiro em todos os caminhos que o código pode seguir. E atualmente tem um caminho que está retornando nada. Então, ajuste. Isso daqui é o que a gente chama de retorno default. 0. Default return. Ou seja, se ele não seguir nenhum desses caminhos, ele cai aqui. Pergunta de FUP. Eu preciso usar o else nesses ifs aqui de baixo ou não? Esse código do jeito que está aqui está certo? Ou eu precisaria do else para fazer esse negócio funcionar? Cadê o meu garrafinha? Olha tá aqui. Não precisa do else? Não, então vamos lá. Você está dentro de uma função. Qual é a vantagem que a função te dá? Você tem o resultado, você vaza da função. Eu não preciso do else justamente porque eu posso pular fora da função assim que eu tiver meu resultado parcial. Se eu não tivesse a opção de return, eu tivesse que chegar aqui embaixo com o resultado, aí eu teria a obrigação de usar um else. Eu teria algo como o seguinte, meu valor começa com 0, se for P, valor recebe 10. Se não, se for M, valor recebe 20. Se não, se for G, valor recebe 30. E aí, no final eu tenho o valor. Quando eu tenho a possibilidade de usar o return e pular fora da função, pular fora na hora que eu tenho o resultado, aí eu não preciso usar isso daqui. Qual dos dois códigos você acha que é mais legível, o primeiro ou o segundo? Primeiro, certo? É a ideia do early return. Então, se você pode não usar else, não use else. Else não é uma coisa boa. Disseram para você que else era coisa boa, mas else não é uma coisa boa. Isso daqui é early return. Isso daqui é a técnicazinha do retornar o mais cedo possível. Resolveu um pedacinho do teu código? Vaza. Resolveu mais uma parte do problema? Vaza. Tua função tem que resolver um problema. Então você pode resolvê-lo de forma parcial do que ficar pendurando 1 milhão de if elses em cima um do outro. Ok. Último pedaço da primeira parte da aula. Como é que eu conserto esse código para ele não juntar mais água do que cabe na toalha? Vou pegar esse pedacinho aqui e mandar para vocês. Lá no Don'tpad toalha molhada. Don'tpad.com toalha molhada. Pronto. Vocês vão pegar esse código aqui, o toalha molhada, e vão ajustar o dry para ele não secar além do que a toalha pode secar. Bem simplesinho o conserto, mas só para vocês despertarem. Toalha molhada? Ah, é porque ele não aceita que eu sou humano. Ó, ele disse que eu não sou humano. Obrigado.
Pronto. Ajeita o dry para ele não fazer além do limite. Fazer um teste aqui. Olha lá, isso daí é exercício de FUP, é só um infiel, simples. Deu certo? Deu certo? Ok, então vamos lá. Nosso objetivo é que o secar não estoure o limite. Poderia fazer de umas 500 formas diferentes. Vamos fazer da mais simples. Se ele estourar o limite, se self.wetness for maior do que self. O máximo, eu limito ele ao máximo. E aviso que encharcou. Toalha saturada, ensopada, pingando. Se ele estourar o limite, eu mantenho ele dentro do limite. Poderia fazer de outras formas, testando antes, tanto faz. Só que o nosso teste, ele é todo feito aqui, né? Vamos ver aqui se a nossa toalha, se a gente consegue saturar ela. Toalha 1, se eu secar mais 5, é para ela chegar dentro do limite dela. Então, se eu rodar isso daqui... O P não era para ser 10, não?
Tá. Se for maior ou igual, ele já chega no limite. É verdade. Então, se eu botar mais, se eu botar 10, ela vai chegar no limite dela. Se eu tentar mais do que 10, enxugar o cabelo da minha filha, mesmo assim ele só vai até o limite de 10, ele nunca vai passar do limite de 10. Tudo bem? Foi todo mundo junto? Vamos transformar o nosso código agora num projeto interativo. Então, o que é que eu vou adicionar aqui de método? Só mais um para torcer a toalha. Def ring out. Vamos transformar ele no método interativo. Self.wetness recebe 0. Então, atenção que tem um monte de alunos que todo semestre fica boiando na hora que a gente joga o loop, que diz, eu sei fazer tudo menos amém. Para transformar isso daqui num projeto interativo, a gente vai tomar uns 8 passos diferentes e vocês vão ter que treinar para sempre reconstruir os mesmos passos. Passo número 1. A gente vai deixar de trabalhar com variáveis globais. Você está vendo que tudo aqui está sendo construído no topinho da esquerda, né? Está encostado no código. Então isso daqui tudo está sendo tratado como global. A gente vai criar uma função main para ser chamada na última linha de código e todo o nosso fluxo de execução vai estar dentro da função main. Então colocamos o código dentro da função. Esse daqui é o passo 1. Passo 1. Tá? Passo 2. Eu quero manipular uma toalha. Durante uma toalha, um cachorro, um carro. Então eu tenho um objeto que eu vou manipular. Esse objeto que eu vou manipular, eu vou criar ele normalmente vazio. No caso aqui, a toalha, ela precisa de cor. Ela precisa de cor e de tamanho. Então, se eu tentar criar sem nada, ele não vai deixar. Ele vai dizer que precisa de cor e tamanho. Então, você pode criar com cor e tamanho vazio. Então, aqui é passo 2. Criar um objeto vazio. Para criar esse objeto vazio, eu tenho outras opções. A segunda delas é criar atributos default. No C você não tem isso, mas Java tem isso, parâmetro default? Acho que não. C++ tem, Java, TypeScript tem, mas Java eu não lembro. Aqui eu digo que se eu não passar nenhuma cor, eu quero que a cor seja vazio. Se eu não passar nenhum tamanho, eu quero que o tamanho seja vazio. Isso aqui é a ideia de atributo default. Então, se eu não passar nada, ele vai criar uma toalha utilizando aqueles critérios, aqueles parâmetros que a gente definiu aqui. Nenhuma cor, nenhum tamanho. O Python também permite que eu crie parâmetros nomeados. Então, eu poderia dizer assim, olha, se eu passar só XYZ, esse XYZ, vocês acham que vai para a cor ou para o tamanho? No caso é o primeiro, ele iria para a cor. E aí se eu passar um BB, o BB iria para o tamanho. No C++ é assim, você precisa passar os parâmetros na ordem. O que o Python te permite? Te permite nomear as coisas. Eu quero que o tamanho seja XYZ. Então, como você está nomeando o parâmetro, ele está usando a cor como cor padrão e o tamanho ele vai utilizar como XYZ. Essa é a forma como o Python manipula parâmetros default. Vamos deixar sem nada. Minha toalha vai ser um objeto vazio. Passo 3, eu preciso de um loop infinito. Porque nesse loop infinito eu vou prender o usuário para que ele interaja comigo durante todo o tempo que o usuário quiser interagir. Então, passo 3, loop infinito. Passo 4, dentro desse loop infinito,
eu vou começar perguntando para o usuário o que é que ele quer fazer. O que você quer fazer, meu querido usuário? Perguntar ao usuário. O usuário ele vai dizer coisas como: eu quero criar uma toalha vermelha, eu quero torcer a toalha, eu quero mostrar a toalha. E esse tipo de interação não vai ser via menu, não vai ser criar toalha, digite a cor da toalha, cinza, digite o tamanho da toalha. Não vai ser via interação, vai ser via parâmetros. Então o usuário digitaria algo como: quero criar uma toalha vermelha de tamanho P. Como quando a gente faz no terminal. Isso aqui seria o comando, isso aqui seriam os parâmetros. Então o usuário vai interagir através de parâmetros. Para simplificar a nossa vida, nós podemos quebrar essa linha, que às vezes vem com várias palavras, em uma lista de argumentos. E a gente faz isso dando um split. É o split que pega uma linha e quebra essa linha em uma lista de palavras. Vamos abrir aqui o interpretador do Python. Se eu tenho um texto, uma linha, a minha linha é criar uma toalha vermelha de tamanho G. Cadê a minha linha? Criar vermelha G. Só que se eu pedir para ele quebrar em palavras, ou seja, utilizar o espaço como separador entre as entidades, ele vai dizer que a primeira palavra é criar, a segunda é vermelha, a terceira é G. A primeira palavra sempre vai ser o comando e as outras vão ser os parâmetros desse comando. Então, passo 5, separar argumentos. E agora a gente vai para os testes. Eu sempre quero que o usuário consiga terminar o código sem ter que matar o programa. Então, o primeiro teste seria: ei, e se o usuário quiser ir embora? Se ele quiser sair, como é que eu faço para quebrar o loop infinito? Como é que quebra um loop? Break, muito bom. A gente sai quebrando tudo. E se por acaso ele tiver alguma ação, por exemplo, se ele tiver digitado new, ao invés de criar, ele vai usar o new. Se ele usar o new, ele precisa passar duas informações para mim: a cor e o tamanho. Então, se o 0 é o new, onde é que está a cor? Está em qual argumento? O 0 é o new. A cor está em que posição? E o size está em que posição? 2. Isso daqui é uma lista de palavras. Então, color vai ser uma palavra, um texto, e size vai ser um texto também. Se você quiser, você pode explicitar: isso daqui é um texto e size é um texto. Agora você tem a cor e o tamanho. Como ele quer criar uma nova toalha, você tem um atributo, um parâmetro, né, uma variável que você está manipulando. Você vai colocar a sua nova toalha lá. Então vamos fazer mais um. Se ele quiser mostrar a toalha, arg0, se for, show. Então eu vou imprimir a toalha. E o último que sempre tem que ter, o nosso else, caso ele não tenha encontrado a ação, é dizer para o usuário: ei, eu não sei o que você está tentando dizer. Comando não encontrado. Então, isso daqui é o nosso loop, tá? Esse daqui é o nosso loop principal. Ele sempre vai ter isso. Uma função main, que vai ser o nosso ponto de entrada. Um objeto que eu vou manipular, pode ser um sistema inteiro, ou mais do que um objeto, mas assim, os elementos que eu vou estar manipulando. Um loop,
a interação com o usuário, os meus argumentos, e aqui um ponto de parada, 6 ponto de parada, nosso set, o erro base, né, o erro básico, erro não encontrado, e os outros são as ações. Então essa é a estrutura do loop. Tendo o loop, você consegue interagir com o teu código. Vou voltar aqui. Se eu tentar rodar aqui, isso daqui é um código interativo. Não tem nenhuma entrada de dados, então ele vai dizer, ó, não tem uma entrada de dados. Para a gente rodar, a gente tem que usar o rodar aqui embaixo, ó, interativo. R. Eu quero criar uma toalha verde de tamanho G. Por que não funcionou? Porque não é criar, é o quê? New. Isso daqui são os comandos que você vai digitar no texto. Então aqui não é criar, é new verde G. Por que é que não está aparecendo nada? Exatamente, ele só vai mostrar quando eu mandar. Show! Uma toalha verde, tamanho G, com 0 de umidade. Se eu quiser criar uma nova toalha, new red P. Show! Então, a gente tem um código que está rodando persistente. Ele espera o usuário digitar, interage com o objeto manipulado. Espera o usuário digitar, interage com o objeto manipulado. No caso, ele substitui, né? No caso aqui, ele está criando um novo objeto e substituindo o objeto antigo. Porque a gente tem uma referência, que é essa daqui. Toda vez que eu dou um new, eu estou substituindo o objeto manipulado. Então, eu quero sair, não consegui sair. É end. E aí o meu código termina. Tá? Então essa daqui é a estrutura básica de interação de várias das atividades que nós faremos. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Ó, mas copia e testa. E aí você pode, por exemplo, tentar fazer o secar e fazer o torcer. Tudo bem? Segue essa mesma ideia aqui. Copia a estrutura base. Copiar é importante. Copiar faz o seu dedinho se acostumarem com a sintaxe. Mas assim, ao invés de copiar loucamente, entenda os passos. Que vocês vão ter que refazer essa estrutura base em todos os exercícios. 2 minutinhos, mas é importante que você entenda. Objeto manipulado, loop infinito, interação com o usuário, parâmetros, ponto de saída, não encontrado, e no meio eu tenho as ações. Algum de vocês está livre 1h da tarde? Eu vou receber uma escola de profissionalizante e não tem um aluno de redes para falar lá do curso. Vocês não querem, não? Hã? Ah, tudo bem. Então, um convite aí se alguém quisesse falar um pouquinho. Hã? É 1h da tarde hoje? É, também. Só que é outra escola. E vão ter 2 escolas aqui 1h da tarde? É, que eu tava sabendo. Informação por aí. Tudo bem, tudo bem. Tu não vai ficar com essa
façam aí o método secar, tentem integrar o método secar na interação. Você vê que a gente não está chamando nem o secar, nem o torcer, então eu não consigo interagir secando a toalha, nem molhando a toalha. Não certo, não consigo rodar, atrás do código. Python não foi encontrado. Vou tentar dizer que o Python não existe. Agora também funciona. O Windows ele está criando uma leva. Passa os valores que ele pede. Ó, se ele estiver reclamando que não tem valores, você passa os valores. Aqui no meu não está reclamando porque eu coloquei o default. Tem um cara que semana passada ele tem um irmão gêmeo que já fez o trabalho conhece, é um carequinha lá no curso de design. Aí o cara, como é que tu tá aqui ainda? Ela tá de trabalho de 6 anos, ele disse, não, eu parece que era isso, é sério. Aí ele mostrou lá a foto.
Mas é assim, é aquele gênero igual, não é só gênero parecido. Deu certo? Funcionou? Rodou. O que é no momento? Rodou. Mas ó, você tem que ter um comando, qual é o teu comando? Tu não fizeste uma interação ainda não. Alguma coisa de errado na infância. Desce. Tira esse código daqui, você vai ter um ponto de entrada que vai ser a main. Esse código não existe. Ele seria se a gente estivesse fazendo interativo. Se a gente estivesse fazendo sem interação. A main vai dar início ao teu código. E aí tu vai ser jogada para main e vai rodar o loop. Vai, roda o TK open e tira pra história. Que ótimo, dá uma entrei na atividade. Cadê a tua atividade atual? Desce lá. Sem mouse, terminal. Cadê a atividade atual? Essa é a da toalha? Não, mulher, lê lá o nome da atividade, cara. Aqui é a atividade do vídeo, dessa atividade da toalha. Não, procura a atividade da toalha. Fecha o bloco. Desce. Essa aqui é a atividade da busca. Aqui está organizado como um sistema de aba, tá vendo? Eu vou para cá. Aqui ele já está dando erro, porque está dizendo que o limite precisa de 2 parâmetros: cor e tamanho. Lá na linha. Mas por que você está ignorando? Ué, então se tem um erro, não é para ignorar o erro não, é para consertar o erro. Aí tu vai descobrir nunca. Bota os 2 parâmetros vazios aí. Não. Aqui ele quer saber como vai construir a toalha inicial. Você vai dizer vazio, não vou dar nenhuma cor para ela. E o tamanho também vazio. Mesma coisa por tamanho. Qual é o tamanho da tua primeira toalha? Coloca vazio também. Tu não ignora ele muito não, né? Ignorar ele muito para o lugar errado. O Copilot não é amigo de vocês. O Copilot é um vacilão. Ele vai ignorar um monte de coisa que vocês têm que saber fazer. Bora nós. Vamos para a próxima. A aula tem 4 pedaços. Bora para o segundo pedaço dela. Isso daqui, vocês têm que entender os pedaços do qual esse negócio monta. Então, por exemplo, não pode ter nada aqui de outros códigos. O teu ponto de entrada é a main. É a função que vai ser executada. Você vai ser jogado para cá e vai executar a main. Se por acaso tiver um erro aparecendo, estava aparecendo no de vocês. Não ignore o erro não. Deixa para lá. Eu coloquei esse negócio vermelho para ficar aqui de propósito, para você lembrar que tem uma coisa errada. Então você tem que entender o que está acontecendo. Ó, está faltando os parâmetros. Então eu vou criar aqui um objeto vazio, ou seja, um objeto com qualquer valor.
E aí a gente entra no loop. Rodar o seu código. E aí o seu código vai new, blue, GG. Se o teu código, sem querer entrar no loop infinito aqui, ó, por exemplo, você esqueceu de colocar o end. Como você esqueceu de colocar o end, seu código não tem como terminar da forma normal. Ou então você está no loop infinito, não consegue sair do loop infinito. Uma forma de matar o processo ou de terminar a entrada, vou dar duas formas de você acabar com o processo. A primeira é dizendo que você não vai mais colocar nenhuma entrada, que seria um Ctrl D. Então, se você está rodando aqui, ó, end, não, eu não vou mais inserir nenhuma entrada, seria um Ctrl D, ele vai dizer, beleza, não tem mais entrada, acabou. E a segunda, que é a mais bruta, é matar o processo inteiro. Às vezes você está no loop infinito e não consegue nem interagir. Então você pode dar um Ctrl C, Ctrl D finaliza a entrada, Ctrl C mata o TKO e aí permite que você reinicie o processo inteiro. Mata o terminal. Mata o processo. Matar o terminal seria vir aqui, ó. Claro que se você matar o terminal, o processo vai junto. Mas com Ctrl C você mata o processo que está aprendendo o terminal. Tá? Ctrl D, Ctrl C. Bora aqui pro próximo. Eu quero secar a minha toalha. Se o meu parâmetro for secar, eu quero secar algo com a toalha, a primeira mudança que vai ter é que a tua quantidade de água, ela não é um texto. Então, se você tentar fazer isso, ele vai dizer, olha, o argumento é um texto e o parâmetro que você quer é um inteiro. Como é que você converte de texto para inteiro em Python, que a gente já viu? Int, boa. Int é um construtor de tipo. Seria equivalente no TypeScript a eu dizer eu quero construir um número, ou então no Java eu quero criar um inteiro. Eu quero construir um inteiro a partir desse negócio. No Python, como o tipo é int, a gente coloca só um int. E a partir daqui você pode continuar usando o seu método. .dry amount. Então, se eu rodar aqui, abrir a toalha e rodar de novo, eu quero criar uma toalha vermelha GGG, a toalha grandona. Show! Aí eu vou tentar secar alguma coisa. Ué, por quê? Se a minha toalha é tão grande, por que é que eu não consigo secar nada com essa toalha? Ó, super gigante a toalha e não consigo secar nada. Ela só pode ser grande. Como ela caiu no else, no parâmetro default, nem era P, nem era M, nem era G, ela ficou com o máximo de umidade 0. É aquela toalha vagabunda que não enxuga nada, só empurra água de um lado para o outro, né? A bicha é desse tamanho aqui, aí você só fica tentando empurrar para ver se ela pinga assim, a toalha não presta. Então, eu não tenho um end, eu vou matar a entrada com Ctrl D, e o Ctrl D não mata o processo, só diz que eu não vou mais inserir nada. E aí eu vou consertar aqui. Primeira coisa que eu quero é uma forma de terminar a entrada. Else if, e eu preciso aqui, se argumento for igual a end, então break. Então não é new blue G. Se eu tentar agora secar 10 unidades e der um show, eu tenho 10 unidades. Se eu tentar secar mais 10 e der um show,
tenho 20. Se eu tentar secar mais 10 e 10... Ops, já estourou. Agora ela não seca mais nada. Ela não seca mais nada. Entendemos como é que é o fluxo aqui do loop? Beleza? Você vai ter que refazer. Qual é a minha sugestão? Pelo menos por agora, quando você for fazer as próximas atividades, não copie e cole, tá? É importante que o teu cérebro entenda como é que é o fluxo de informação. Ops, eu tenho uma entrada aqui, eu vou para main, crio o objeto. Depois que você entender o processo, aí copia e cola, chama o Copilot, não interessa. Mas é importante que você construa primeiro para entender como é que funciona o processo de construção. Bora para segunda parte da aula, né? Terceira quase. Isso daqui foi uma toalha que nós criamos e fizemos a interação nós mesmos. Mas a nossa toalha, ela não tem testes, ó. Nenhum teste cadastrado. Você vai pegar esse código que você construiu e copiar ele para outra atividade, que é exatamente a mesma atividade da toalha, mas com os testes cadastrados. Então, eu vou matar esse negócio aqui, voltar para o principal e a gente vai aqui para o enxugar, tá? Mas atenção, eu percebi que tem gente que nunca usou assim, terminal na vida, tá meio perdida. Você consegue usar os direcionais para abrir e fechar os blocos, tá vendo? Ó? Então, para a esquerda você fecha, para a direita você abre. Você consegue abrir e fechar os bloquinhos só pelo terminal, tá vendo? Então, a gente está na campanha principal, primeiras classes, toalha. Se quiser fechar o bloco, ou então se quiser voltar, você bota para a esquerda, ele vai pular, esquerda de novo, ele vai fechar, esquerda de novo, ele vai voltar, esquerda de novo, ele vai fechar. E assim você consegue navegar nas atividades. Então, abra enxugar, ele vai baixar a atividade. Se você rodar, ele já tem aqui um monte de testezinhos, tá vendo? Um monte de testezinhos. Você vai apertar o E para abrir o arquivo da atividade e agora você vai ter dois arquivos. O arquivo da toalha, que é o que você já estava construindo, e o arquivo do enxugar. Você vai copiar o seu código da toalha, copia tudo e joga para dentro do enxugar. É o mesmo código, é a mesma atividade, só que o enxugar tem os testes. E agora a gente vai adaptar o código para passar nos testes. Vamos lá. Cuidado, você colocar o mousezinho, ele vai mostrar. Aqui eu estou na atividade enxugar e aqui eu estou na atividade da toalha. Vamos lá, copia o código, roda. Tudo bem. Eu vou colocar lá no Don't.pad, então, tá? Toalha molhada, tá lá no Don't.pad, toalha molhada. Quando você rodar o código no enxugar, é para aparecer isso daqui, ó, que não está funcionando. E ok, a gente vai ajustar para funcionar. Se você não conseguiu copiar, não conseguiu rodar, chama os meninos para a gente não atrasar demais.
não achou o arquivo, o terminal travou, o TKO não funciona. Eu copiei, mas não roda. Na hora que você baixar a atividade, ele vai criar o rascunho. Para achar a atividade, os arquivos criados, aí tu aperta o E, ó, editar. Sempre que você não souber cadê a atividade, você pode apertar fechar aqui, né? Apertar o Ezinho aqui no terminal e ele vai abrir os arquivos correspondentes. Foi? Rodaram? Enxugar tá dando ruim? O repositório não criou? Tu tá no Workspace? Lá tem um comandozinho que cria o repositório. Lá no README do Workspace da TKO, init, -remote, copia aquela linha todinha e cola no terminal, que a gente vai criar o teu repositório. O teu repositório de atividade. Ok, pessoal, vamos lá. Todo mundo, repositório funcionando, estão na atividade enxugar? Todo mundo já, para a gente continuar? Não? O que é o problema aí atrás? Não é para resolver depois, pessoal. Tem os 2 monitores, eu estou aqui para resolver agora, botar a atividade para frente. Vamos lá, o que é que está dando ruim de vocês? Repositório funcionando, todo mundo aqui? Enxugar. Enxugar tá enxugando. Mas é para não sair de correto, mas já tá rodando. Rodando errado, tá rodando. Tá rodando. A gente vai consertar agora. É para ele rodar errado, é para ele rodar. Tá rodando.
Sim, pronto, então. Já vou fazer agora. Tá atrasado na nossa chamada. A gente faz do começo dos tempos pra cá. Hã? Vamos ver o S3 carregando. Enquanto o S3 carrega, vamos nós. Então, pessoal, quem tiver ainda com algum problema de configuração, setup e tal, resolver essa semana. Já estamos na terceira semana de aula, certo? Então, tudo bem, sistema novo, aplicativo novo, mas a gente só vai aprender usando, só vai construir construindo. Essa aqui é a nossa primeira atividade que a gente está fazendo do zero. Então, vamos aproveitar ela, que ainda está bem... Estamos bem no comecinho, pode parecer muita coisa, mas bem no comecinho você consegue aprender. E aí as outras a gente vai só incrementar. Então, vamos entender em que ponto nós estamos. Fizemos um código do zero, criamos uma interação para esse código, aprendemos a fazer uma toalha persistente. Agora a gente vai pegar aquele modelo e adaptar aos testes. Se você olhar para cá, a gente tem criar, azul P, mostrar e finalizar. Esses 9 coisinhas, ele diz que são 9 testes. Você consegue botar para a direita para ver todos os testes. Ó. Direita ou esquerda. Para cima e para baixo, você... como é que é o nome? Você... Sobe e desce, obrigado, né? Isso daqui é uma tela de diff. Isso é uma diferença entre o código que era esperado, o resultado que era esperado, e o resultado que foi recebido do teu código. Isso é o esperado, isso é o recebido. Então, vamos lá, vamos para o 1. Isso é a entrada e isso é a saída. Vamos entender aqui como é que é o modelo de testes. A entrada, ela se parece ou ela é comandos de usuário. Foco, foco. Você pode imaginar que a entrada é como requisições HTTP, exemplo. O que é uma requisição? É um pedaço de texto que voa para um servidor, esse servidor interpreta esse texto, faz o que tem que fazer e talvez ele devolve uma resposta para o usuário, certo? Então, todo o fluxo de dados é uma mensagem de texto que está vindo de um canto para o outro, tá? Então, nesse caso, as requisições ou os pedidos são: eu quero criar azul P, quero mostrar e no final quero sair. É a sequência de entrada. E o que é que o teu código tem que fazer? Primeiro, ele vai ter que fazer um eco da entrada. Um eco é quando você pega aquilo que foi recebido e mostra de volta. Você não está mais interagindo com o usuário no teste, você está interagindo com requisições de texto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é mostrar qual é a solicitação que você recebeu. Então, a primeira mudança que a gente vai fazer aqui no texto é: ok, ele me perguntou algo, eu vou fazer o eco do que ele me pediu. Vou fazer um print aqui. E para separar o que é entrada do que é saída, a gente vai colocar um cifrãozinho na frente. Ok? Então, isso daqui seria um eco, mostrar para o usuário em que ponto da solicitação eu estou. Se a gente rodar de novo, vai aparecer: ok, eu recebi criar azul. Só que o meu código deu comando não encontrado. Por que que ele está dando comando não encontrado? No criar. Porque eu não fiz um comando criar, eu fiz um comando new. Então eu vou só ajustar isso daqui para criar. Então quando eu der um enter de novo, ok, o criar aparentemente funcionou, mas o mostrar não funcionou. Por quê? Só que eu não tenho como adaptar os testes para
eu não tenho como reescrever os testes. O que eu vou fazer é adaptar o meu código para se encaixar nos testes. Então ele não quer, o comando que ele quer não é um show, é um mostrar. Ok, por que que deu errado agora? Era isso. Os atributos são diferentes. O color é para Ó, ser ele espera essa saída. Eu estou entregando essa saída. Então a própria ferramenta ela dá alguns feedbacks. Primeiro ele vai te mostrar de azul, de verde, de vermelho, onde é que começou o erro. Então o erro começou aqui no L, ó. E aqui embaixo, quando tem white space, ele mostra e renderiza os white spaces, porque às vezes você coloca um espaço depois do último caractere e o espaço não dá para ver. Aí você olha duas coisas iguais, mas o seu tem espaços a mais. Exemplo. Então aqui ele quer essa saída igualzinha, ó. Cor, 2 pontos, espaço e a cor. Então onde é que eu tenho que ajustar isso para ficar igual? Quem é que está gerando esse texto aqui? Aqui, ó. Tá vendo? É aqui que está gerando o texto. Então ele não quer color, ele quer cor. Ele não quer size, é para ser cor. É para ser tamanho, isso daqui é para ser umidade. Ctrl J para subir o terminal, Enter para rodar de novo e ainda está dando errado. Por quê? Tem um espaço bem aqui, ó. Você consegue ver, porque aqui tem um espaço, tá vendo? Ó? Ele está renderizando um espaço, um middle point, só que o teu não tem espaço. Então você vai lá e bota um espaço aqui, um espaço aqui, um espaço aqui. depois de 2 pontos, né? Por que é que está dando errado ainda? Se aparentemente está tudo certo. Aí tem um espaço no final. Tá vendo aqui esse espaço que eu botei só na maldade aqui? Se você olhar para cá, aparentemente está tudo certo, né? Só que o meu código está gerando um espaço a mais bem aqui, que você só consegue enxergar aqui embaixo, na renderização dos white spaces. Ó. Você consegue ver se está faltando Enter. Ah, eu esqueci de dar o Enter. Então, no caso aqui, eu botei um espaço a mais aqui na maldade. Ok, ele passou no teste 0. Agora a gente vai para o teste 1. O que é o teste 1? Para saber se a toalha está seca. É sim ou não? Só que no meu caso ele está dando comando não encontrado. Se você chega nesse ponto, vamos lá. Nosso objetivo é chegar aqui. O que é o aqui? Eu tenho um código, eu entendi como fazer amém, eu entendi que existe um loop, esse loop está chamando funcionalidades. A partir daqui é só fazer algo progressivo. Ah, eu preciso de uma funcionalidade para imprimir se está seco ou não. E aí a gente vai no progressivo, uma parte por vez. Então, eu quero criar uma nova entrada. Qual é o nome da entrada? Qual é o nome da requisição? Seca. Seca. O que é que o meu seca vai fazer? Vai imprimir sim ou não? Em que caso ele imprime sim? Se a minha toalha.umidade for igual a 0, senão ele vai imprimir não. Ué, o que foi que eu escrevi de errado? Não é toalha, é towel. Tá? Se eu não me engano, o diagrama tem inclusive um métodozinho só para isso, né? Verificar se a toalha está seca. Def is dry. Está seca se self.wetness igual a 0. Então, se ela está seca, vocês ainda lembram o que é esse negócio aqui? É o ternário. Isso é o caso do booleano verdade. Isso é o booleano. Isso é o caso do booleano falso, para eu não ter que fazer um if e um else. Então, ó, percebe? Eu fiz em pedaços. Criei a entrada, depois eu construí lá o background, a função aqui atrás, e aí eu volto para o teste e rodo o teste. Ok, ele passou.
Qual é o próximo erro agora? Enxugar. Ele está dizendo que enxugar não existe. Eu não tinha feito. Está aqui, ó. É o dry. Que justamente é o enxugar, que pega uma certa quantidade. Vamos olhar que o enxugar, ele tem um parâmetro, tá vendo? O criar tinha 2 parâmetros. O enxugar tem 1 parâmetro. Observe que depois que você chega nesse ponto, você entendeu o processo, é construir aos pouquinhos. O teu objetivo é sempre passar no próximo teste. Ele quer que eu faça o enxugar, então agora eu vou fazer o enxugar. Você faz o enxugar, roda o enxugar. Você não precisa fazer o código todo de uma lapada só e nem o objetivo é esse. Seu objetivo é entender como é que a construção é incremental, funcionalidade por funcionalidade. Agora a gente tem códigos pequenininhos. Daqui a pouco você vai ter 3, 4 classes, uma carrada de pequenas coisas. Então o projeto é feito para ser orientado a testes. Você entende o que é que o teste te pede, constrói o mínimo que você precisa para passar naquele teste e aí você vai de pedaço em pedaço. Ok, o nosso enxugar funcionou? Funcionou. Por que está dando errado agora? Não tem o acento no não. Consertei, voltei para o teste e rodei. O que é que está dando errado? É só para sair toalha encharcada. Então eu volto para cá, toalha encharcada. O que é que está dando errado? Ué, não rodei não? Ah, ele não tinha salvo não. Último teste agora. Torcer. Aí vamos lá, ó. Qual é o fluxo? Não existe o método torcer, então eu tenho que criar um método torcer. Torcer. Existe uma funcionalidade já para torcer? Ring out. Então, se ele quiser torcer, a gente vai lá para toalha.towel. Ring out. Olha aí, rapaz, o Saitama. Era para ser, só que em ASCII não fica legal, né? Em ASCII não. Dá para ver, né? Obrigado. Então, bora lá. Isso daqui é o projeto feito do zero, tá? Bora lá, pessoal. Vou fazer a chamada, calma. Vamos entender o objetivo. O objetivo é que você entenda o fluxo. O que é que... Foco, para o que você está fazendo. O que é que você não deve fazer? Olhar aquele monte de código e tentar construir ele tudo ao mesmo tempo. Não é para você fazer isso. É para você fazer o mínimo, fazer o amém, passar no teste. Depois faz mais um pouquinho, passa no teste. Depois faz mais um pouquinho, passa no teste. Só que os alunos são teimosos, não importa o quanto eu diga que é para fazer assim, ainda vai chegar gente, tomara que não seja você, dizendo, professor, eu fiz o código todo, aí eu vou perguntar, cadê? Passa nos testes? Não, eu não consegui fazer, amém. É que nem o cara te contratar como freelancer e perguntar, e aí, como é que está o projeto? Eu fiz tudo, cadê o site? Não, não abre não. Você precisa entregar algo que funcione. Não adianta você querer mostrar sua técnica sem algo que funcione. E eu entendo que o projeto foi feito por tentativa e erro através do histórico. Se você chega com código para mim que tem a resposta, mas não tem um processo, então não existe um código. Entenda? Existem várias formas de aprender. Vocês não estão sendo cobrados pelo código, o código eu estou dando. Vocês estão sendo cobrados por viver o processo e através do processo vocês adquirem as competências. Quando você paga lá um curso, no curso isso faz sentido. Quando você paga lá um curso lá na Udemy ou em qualquer lugar, o cara pega e mostra como é que monta o site para você. Você assiste a aula. Quer dizer que você aprendeu? Não.
Você entende que você só vai aprender se tentar repetir os passos e fazer a mesma coisa, não é isso que você sabe? Então, se você não tentar refazer os passos para chegar no mesmo objetivo, aquele curso foi inútil. Aqui é a mesma coisa, por isso que eu não estou pedindo que vocês entreguem o código, eu estou pedindo que vocês vivam o processo. E eu estou explicando como é que vocês devem estudar, tá certo? Então, o que é que vocês vão ter o vídeo, se vocês quiserem eu posso até copiar o código lá no Notepad ou mandar no Discord de vocês. O código não é o objetivo, o processo é o objetivo. Então aqui é a turma de redes, né? Pronto. Tá aqui o código de hoje. Tá? Então, a gente não tem mais, a gente ainda tem uma aula amanhã, né? Tem. Amanhã a gente vai fazer outro projeto parecido com esse, mas não igual. Mas se você teve dificuldade, eu sugiro que você já tente. E, assim, né, vai ter almoço com código meio-dia, mas os meninos, eles vão estar disponíveis pelo Telegram ou por onde vocês quiserem para tirar dúvida. Vamos começar todo mundo junto fazendo as primeiras atividades, tá? A atividade que é feita em sala também é cobrada. Então, sugiro que o que vocês fizeram agora, vocês já façam o push para mostrar que é registrado a atividade de sala. Bora lá, enquanto eu luto aqui com S3, façam logo o push do que vocês fizeram. Putz, eu tenho que trazer um cabo de rede. A internet daqui é triste, né, mano?